Oi, pessoal. Então, voltando aqui com o assunto complexidade computacional, né? Em particular, definindo os conceitos básicos da área. O que a gente vai fazer aqui agora é começar a falar de complexidade de problemas. Tá? Então, no vídeo anterior eu apresentei dois problemas, né? Que era o problema da soma, o problema de determinar a jogada ótima no xadrez. Mas aí, na hora que eu comecei a falar de formalismo matemático mesmo, né, definir o que é complexidade de tempo e espaço, eu estava falando de complexidade de tempo e de espaço de máquinas de Turing, né, ou de algoritmos, né, seja como for. Tá? Eu não estava falando de complexidade de tempo ou de espaço de problemas. Tá? E o que a gente vai fazer aqui agora é começar a pensar nesses termos. Tá? Então é importante fazer essa distinção entre a complexidade de tempo de uma máquina de Turing, né, ou de um algoritmo, que é quanto tempo ela leva para resolver um problema específico que ela está resolvendo, para a complexidade de um problema. Tá? A área de complexidade computacional tem a ver com isso, com avaliar problemas. Tá? É diferente da área, por exemplo, de análise de algoritmos. A área de análise de algoritmos, você ganha um algoritmo, você quer saber qual que é a complexidade dele, que tem a ver com as definições que a gente deu no vídeo anterior. Tá? Mas a área de complexidade computacional está mais interessada em estudar problemas em geral, independente, né, de qual algoritmo você vai usar para resolver ele. Tá? Então, olha lá, decisão em tempo polinomial. Vamos começar a falar disso. Seja L uma linguagem, ou seja, um problema de decisão, né? Agora eu vou falar da complexidade desse problema. Tá? Então, eu vou dizer que... Quando que eu vou dizer que esse problema L aqui, ele é fácil ou difícil? Tá? Então, vamos definir isso formalmente. Tá? Se existe uma máquina de Turing polinomial que decide L, tá? Então eu ganhei um problema L, né? Se existe uma máquina de Turing polinomial que decide L, pode ver que pode ser que não exista uma máquina de Turing polinomial que decida L. Pode ser que L seja decidível, né? Tem um algoritmo exponencial que resolve L, né? Mas pode ser que não exista um algoritmo polinomial. Pode ser que todos os algoritmos, dentre os infinitos possíveis, né, todos eles são exponenciais. Existem problemas com essa cara. Tá? Então, né, mas nesse caso aqui, né, se existe um algoritmo polinomial, né, se existe uma máquina de Turing polinomial que decide L, né, então a gente vai dizer que essa linguagem aqui, né, esse problema pode ser decidido, né, uma linguagem pode ser decidida deterministicamente em tempo polinomial. Tá? Eu estou usando o termo deterministicamente aqui para diferenciar do caso não determinístico. Tá? Máquina de Turing, quando eu não especifico, eu estou falando de máquina de Turing determinística. Tá? E agora, segundo caso aqui. Se para essa linguagem L existe uma máquina de Turing não determinística polinomial, né, que decide L, então a gente vai dizer que L pode ser decidida não deterministicamente em tempo polinomial. Tá? Então, eu estou definindo aqui o que significa uma linguagem ser decidida polinomialmente, decidida deterministicamente em tempo polinomial, ou decidida não deterministicamente em tempo polinomial. Tá? Uma coisa que eu não mencionei é que, talvez eu devia ter mencionado no vídeo anterior, é que a gente só vai estar lidando com problemas decidíveis. Tá? A gente vai estar lidando aqui, em geral, com classes de linguagens, ou seja, conjuntos de linguagens. Né? Eu posso pensar no conjunto de todas as linguagens L, tal que existe uma máquina de Turing, polinomial, etc. Né? Estou falando de conjuntos de linguagens, mas todos os conjuntos vão estar dentro do conjunto de linguagens recursivas. A gente sempre vai estar falando de problemas decidíveis. Tá? Então, a parte do curso que a gente fala de problemas não decidíveis passou já. Era a segunda parte do curso. Tá? Então, a gente sabe que sempre vão existir máquinas de Turing que decidem os problemas. A questão é saber se existem máquinas de Turing eficientes. Tá? E normalmente a gente vai equacionar aqui, usar o termo polinomial e eficiente de maneira equivalente, embora existam questões que a gente pode colocar aqui, quando é que um polinômio é bom ou não, né? Mas a gente pode ver isso mais para frente. Tá? Legal. Então, decisão em tempo polinomial é isso. Tá? Agora vamos ver decisão em espaço polinomial. Seja L uma linguagem, né? Se existe uma máquina de Turing de espaço polinomial, né, que decide L, né, eu vou dizer que L pode ser decidida deterministicamente em espaço polinomial. Né? E se existe uma máquina de Turing, né, não determinística de espaço polinomial que decide L, né, então a gente pode dizer, né, que L pode ser decidida não deterministicamente em espaço polinomial. Então, seguindo aqui, vamos falar agora das classes P, NP e PSpace.
Tá? Em particular, aqui nesse slide eu vou estar falando das classes P e NP. Então, o que é a classe P? Tá? Uma classe, antes de qualquer coisa, é um conjunto de linguagens. Tá? Que normalmente, em complexidade computacional, quando a gente classifica linguagens, né, pensa em conjuntos de linguagens, a gente chama esses conjuntos de classes. Tá? Mas não é nada mais do que um conjunto de linguagens. Tá? Então, a classe P é o conjunto das linguagens decidíveis deterministicamente em tempo polinomial. Tá? Então, uma outra maneira de pensar a classe P é o conjunto de problemas de decisão, né? Eu estou falando de problemas de decisão aqui. Mas é o conjunto de problemas que admitem algoritmo polinomial. Tá? Se um problema admite um algoritmo polinomial, ou seja, para um dado problema você tem um algoritmo polinomial que resolve ele está aqui dentro dessa classe P. Tá? Essa é a classe P. Tá? E a classe NP é o conjunto das linguagens decidíveis não deterministicamente em tempo polinomial. Tá? Então, é um conjunto de problemas que admitem um algoritmo não determinístico. Tá? Conjunto de problemas, talvez exista uma máquina de Turing não determinística polinomial. Tá? Eu não falei polinomial anteriormente, mas é polinomial. Tá? Pode parecer esquisito, né? Por que eu vou estar interessado em pensar nesses problemas que admitem algoritmos não determinísticos polinomiais? Porque você não consegue implementar fisicamente um algoritmo não determinístico. Né? Um algoritmo não determinístico é definido em termos de escolhas mágicas, né? A máquina de Turing adivinha qual transição fazer, né? Mas ainda assim vai ser útil pensar nesse conjunto de problemas chamado NP. Tá? Não é à toa que o problema do P versus NP é um problema importante. Né? Então, a gente classifica aí os problemas que podem ser que admitem algoritmo polinomial e os problemas que admitem um algoritmo não determinístico polinomial. Tá? Nas classes P e NP. E P-Space vai vir no próximo slide aqui. Tá? E a classe P-Space é o conjunto de linguagens decidíveis deterministicamente em espaço polinomial. Tá? Então é o conjunto de problemas que admite algoritmo que usa só uma quantidade polinomial de memória. Essa é a moral da história aqui. Tá? E aí você pode pensar na classe NP-Space. Normalmente a gente não escuta muito falar dessa classe por uma razão que vai ficar clara já já. Tá? Mas a classe NP-Space é o conjunto das linguagens decidíveis não deterministicamente em espaço polinomial. Tá? Então seria o conjunto de problemas em que tem um algoritmo não determinístico e esse algoritmo não determinístico usa só espaço polinomial para resolver o problema. Tá? Normalmente essa classe aqui nunca é definida, não se fala muito dessa classe, porque é possível demonstrar que P-Space é igual a NP-Space. Tá? Então é possível demonstrar isso, não é tão difícil, na verdade. E assim, mostrar que classes de complexidade são iguais é uma coisa central aqui em complexidade computacional, e também não é novidade para vocês. Né? Mostrar que um certo conjunto de linguagens é igual a um outro certo conjunto de linguagens, né? Por exemplo, o conjunto das linguagens decididas por autômatos por DFAs e o conjunto das linguagens expressas por expressões regulares. Né? São conjuntos de linguagens definidos de maneiras completamente diferentes, mas a gente pode mostrar que, no fundo, a gente está falando do mesmo conjunto de linguagens. Então, em complexidade computacional, muito do que se faz é isso, é mostrar que essas classes são iguais ou diferentes. Tá? Então, a classe P-Space e NP-Space, na verdade, são iguais. Tá? Então, é possível demonstrar que não determinismo não é importante, não faz diferença em termos de espaço. Tá? Assim como o não determinismo no caso dos DFAs, né, e NFAs, não fazia diferença, tudo que se fazia com NFA se fazia com DFA também. Né? Aqui você pode pensar que tudo que se resolve de maneira eficiente ou usando espaço polinomial com uma máquina não determinística, você consegue um algoritmo determinístico, ou seja, um algoritmo que existe de verdade, tá? Que usa espaço polinomial também. Tá? Então, não determinismo não ajuda em termos de espaço. Porém, tá? E esse é o famoso problema do P versus NP, a gente não sabe provar, né? Mas a gente acredita que não determinismo, em termos de tempo, faz diferença. Tá? Então, a gente acredita, a conjectura de que P é diferente de NP é a conjectura de que o conjunto de problemas que você consegue resolver com uma máquina de Turing não determinística em tempo polinomial, ele é maior do que o conjunto de problemas que você consegue resolver com uma máquina de Turing determinística em tempo polinomial. Então, seguindo aqui, né, no problema P versus NP, então, como eu falei, né, a gente acredita que a classe NP é estritamente maior que P, tá?
o que a gente não consegue, mas a gente não consegue provar isso, tá? A gente consegue provar pelo menos, tá? Isso é bem fácil de fazer, que P está contido em NP. Tá? Observe que mostrar que P está contido em NP não descarta a possibilidade de P e NP serem iguais, né? Porque a gente pode mostrar que P está contido em NP e conseguir também, por algum motivo, mostrar que NP está contido em P. Daí a gente concluiria que P é igual a NP. Né? Em geral a gente não acredita que isso é verdade, né? Mas se a gente conseguisse demonstrar que NP está contido em P também, né, a gente concluiria que P é igual a NP. Mas vamos mostrar aqui então algo que a gente sabe que é verdade, que é P está contido em NP. Ou seja, se eu tenho um algoritmo polinomial determinístico que resolve um problema, a classe P é isso, é o conjunto de problemas que admite algoritmo polinomial determinístico. Então, eu também tenho um algoritmo não determinístico polinomial que resolve o problema. Tá? Então, é isso que a gente quer fazer aqui. Vou mostrar aqui o conjunto P, o conjunto das linguagens decididas deterministicamente em tempo polinomial está contido nas linguagens decididas não deterministicamente em tempo polinomial. Tá? Então, legal. Então, vamos demonstrar aqui. Prova. Legal. Como é que a gente prova que um conjunto está contido no outro? A gente pega um elemento do conjunto P aqui e conclui que ele também está em NP. Com isso, a gente conclui, e se esse elemento for arbitrário, for um elemento qualquer de P, a gente conclui que P está contido em NP. Porque a gente mostrou que todo elemento de P está contido em NP. Então, pega uma linguagem de P. Esse é o ponto. Uma linguagem qualquer. Isso vai valer para qualquer linguagem P. E a gente vai, no final, concluir que essa linguagem também está em NP. Legal. O que significa, o primeiro passo aqui, né? O que significa uma linguagem estar em P? Significa que existe uma máquina de Turing polinomial, tá? M, né, que decide L, que decide a linguagem L. Eu deixei em azul aqui esses pontos que eles são importantes. Então, existe uma máquina de Turing de tempo polinomial, o número de transições que ela executa é sempre um polinômio em função do tamanho da entrada, né? E eu marquei em azul aqui também a função de transição, porque ela vai ser importante. A função de transição define o que é exatamente o algoritmo, né? A gente sabe disso já. Ok, legal. Então, agora considere o seguinte. Considere a seguinte máquina de Turing não determinística, que eu vou chamar de N aqui. A máquina de Turing não determinística, ela tem o mesmo conjunto de estados que a máquina M aqui. Então, N, aqui é N, aqui é M, né? Mas o conjunto de estados é o mesmo nas duas. O alfabeto, que em geral é binário, né? É o mesmo. O alfabeto da fita é o mesmo. A função de transição a gente já vai olhar aqui, né? E o resto é igual também. É o estado inicial, branco, conjunto de estados finais. Ou seja, a máquina não determinística, ela está aqui, a seta tupla aqui é quase idêntica à seta tupla da máquina determinística. A diferença é que na máquina não determinística ela tem um par de função de transições. Né? Novamente, né, para quem não lembra, recomendo olhar na segunda parte do curso, né, o ponto é que a gente define o que é uma máquina de Turing não determinística. Né? A máquina de Turing não determinística, ela não tem uma função de transição, ela tem duas funções de transição. Tá? E o não determinismo dela, da máquina, consiste em o poder mágico dela de adivinhar qual das duas funções ela vai utilizar. Então, a máquina de Turing não determinística, a cada passo ela está num certo estado, olhando uma certa posição da fita, e aí se ela sabe que tem como aceitar aquela string na fita, ela, né, escolhendo para esse próximo passo a primeira função aqui, ela escolhe a primeira. Se eu tiver que escolher a segunda, ela escolhe a segunda. Então ela escolhe qual das duas funções ela vai escolher. Né? E normalmente, né, a máquina de Turing não determinística tem um par de funções diferentes. O que está acontecendo aqui é que eu estou dando um caso particular de uma máquina de Turing não determinística em que o par de funções é igual. Tá? E qual que é o par de funções dela? Exatamente a delta da máquina determinística. Então, isso aqui é uma máquina de Turing não determinística, né? Ela tem um par de funções em que ela pode escolher qual das duas ela quer usar a cada passo, mas né, para essa máquina em particular aqui, tanto faz qual ela escolha. A ação resultante vai ser a mesma, porque as duas funções são idênticas. Né? Então, eu considero essa máquina N que é desse jeito aqui, que ela tem um par de funções igual. Em particular, o par de funções dela é a função delta, que é a função delta dessa máquina polinomial M aqui. Tá? Então, o que acontece? No passo 3 aqui, né? Terceira etapa da prova, da demonstração aqui. A máquina N ela vai se comportar exatamente igual a M. Né? Porque não importa, assim, a cada passo, N vai aplicar a função delta, que é exatamente o que a máquina M faz, que é aplicar a função delta. Né?
né? Então, o que acontece é que, como é que vai ser a árvore de computações possíveis dessa minha máquina N aqui? Ela vai ser um caminho também, né? Vai ser uma sequência de passos, não vai ter as ramificações, né? Vocês devem lembrar, na parte que a gente definiu máquinas de Turing não determinísticas, eu fiz essa pergunta sobre o que acontece se eu pensar numa árvore de computações possíveis por uma máquina determinística. Tá? Então é bem parecido com o que acontecia com autômatos, né? Então aqui vai acontecer isso. A minha máquina não determinística ela vai ter o comportamento de uma máquina determinística. Isso quer dizer que o ramo de computação, né, da minha máquina não determinística, ela vai ser limitada polinomialmente, né, no tamanho da entrada. Ela vai ser exatamente o mesmo tamanho do número de transições que a máquina determinística faz. Esse vai ser o tamanho do ramo. Então quer dizer o quê? Que todos os ramos de computação dela, que no caso é um só, tem tamanho polinomial. Então essa máquina M aqui ela é polinomial. Desculpa, essa máquina N ela é polinomial, por definição de máquina não determinística polinomial. Bem, se eu tenho uma linguagem L decidida não deterministicamente em tempo polinomial, né, eu tenho que essa linguagem L está em NP. Né? E como eu comecei com L contido em P e L é genérica e concluí que L está em NP também, então P está contido em NP. Tá? Legal. Né? E com isso a gente prova que P está contido em NP. E, assim, agora, né, o problema P versus NP, né, essa conjectura de que P é diferente de NP, é a conjectura de que P está contido estritamente em NP. Tá? Então teria que ter um estrito aqui, um risquinho aqui aqui, né? Ninguém consegue fazer isso, tá? É um problema aberto, literalmente um problema de $1 milhão. Né? É um problema em aberto, dos mais difíceis problemas em abertos na matemática. Tá? Algumas pessoas, poucas, acreditam que P é igual a NP, tá? Mas ainda assim é um problema em aberto. Tá? A maioria dos teóricos da computação acredita que P é diferente de NP. Mas mostrar que P está contido em NP é fácil, a gente acabou de fazer aqui. O difícil é mostrar que isso aqui é próprio. P está contido propriamente em NP. Ou seja, o difícil é mostrar que existe um problema aqui dentro do NP, tem um problema que está em NP, que não está em P. Né? Se eu mostrar que existe um problema que está em NP que não está em P, aí eu sei que P é diferente de NP, né? Porque P está contido em NP. O problema é que é difícil mostrar que existe um problema em NP que não admite um algoritmo polinomial. Tá? Por que é difícil fazer isso? Pela mesma razão que eu já venho comentando desde o começo do curso, que não é fácil mostrar que não existe um algoritmo para determinado problema. Aqui eu quero mostrar que não existe um algoritmo com certas propriedades. Em geral é difícil mostrar o negativo. Né? Para mostrar que um problema está em P, basta eu mostrar, está aqui o algoritmo polinomial. Eu mostro o algoritmo, analiso o algoritmo e vejo, esse é o algoritmo polinomial. Para mostrar que um problema não está em P, imagine que eu pego um problema de NP e mostro, esse problema aqui, apesar dele estar em NP, apesar dele admitir um algoritmo não determinístico polinomial, ele não está em P. Eu teria que eliminar logicamente a possibilidade de todos os infinitos algoritmos polinomiais resolverem esse problema. Isso não é fácil. Mostrar que não existe um algoritmo, em particular mostrar que não existe um algoritmo com essas características de ser polinomial, que é uma coisa bem precisa, não é fácil. Tá? Essa é a dificuldade de se resolver o problema do P versus NP. Tá? Então, a conjectura é essa, de que P é diferente de NP, né? E como eu mencionei anteriormente ali, né? E P space e NP space. Não existe o problema do NP space diferente de... o problema P space versus NP space? Não existe esse problema porque já é um problema fácil que já foi resolvido. E, na verdade, é o caso que eles são iguais, não é o caso que eles são diferentes aqui. Tá? Então, é legal que aqui a gente consegue fazer uma diferenciação entre tempo e espaço. Né? Em termos de espaço, PNP, máquinas de Turing determinística e não determinística são iguais. Mas em termos de tempo, a gente acredita que elas são diferentes. Né? Tem comportamento, a gente consegue classificar problemas de maneira diferente, usando máquinas de Turing determinísticas e não determinísticas. Tá, agora no último slide aqui eu vou definir o que é Time FDN e Space FDN. Tá? A gente não vai usar tanto aqui essa notação, mas isso aparece por aí na literatura, então é bom que vocês estejam familiarizados com isso. Tá? Então, o que é Time FDN?
Time FDN vai ser um conjunto de linguagens. Tá? Então, na verdade, isso aqui define uma família de conjuntos de linguagens. A gente já vai ver aqui precisamente como é que isso funciona. Tá? Então, dada uma função f, tá? A função dos naturais e naturais, né? A gente vai definir agora o conjunto de toda a linguagem que pode ser decidida por uma máquina de Turing com complexidade de tempo uma constante vezes fdn. Tá? Então, a gente pode colocar uma constante aqui na frente, né, por uma constante maior que zero, é denotado time fdn. Tá? Então, é um conjunto de linguagens. Quais linguagens? As linguagens decididas por máquinas de Turing de complexidade fdn. Tá? Ou melhor, complexidade de fdn vezes uma constante qualquer. Tá? Para ser mais concreto, né? Exemplo. Né? O que é o conjunto de linguagens time n ao cubo? Tá? O que é o conjunto de linguagens time n ao cubo? É a classe de toda linguagem que pode ser decidida por uma máquina de Turing que execute, né, c vezes n ao cubo transições, né, para um c maior que zero, sendo n o tamanho da string de entrada. Então a máquina de Turing sempre vai conseguir decidir a entrada em n ao cubo passos vezes uma constante. Tá? A gente pode querer ignorar essa constante. Tá? Então a gente chama esse conjunto de problemas de time n ao cubo. Assim, é o conjunto de problemas que são decidíveis em tempo cúbico. Tá? Eu posso pensar em time n ao quadrado, né? É um conjunto de problemas que eu decido em tempo n ao quadrado. Tá? Só que usando máquina de Turing. Tá? Então isso aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado que talvez um problema que eu decida em tempo n ao quadrado numa máquina de Turing eu consiga decidir em tempo linear num computador, num algoritmo, né, tradicional, no computador. Então, o grau do polinômio aqui pode fazer diferença, né, quando a gente define o conjunto de problemas em termos de máquina de Turing. Tá? Então, é por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui. Mas isso não vai ser um problema porque a gente não vai estar tão preocupado com esse grau dos polinômios aqui. Né? Como eu falei, eu estou apresentando isso aqui só porque isso aparece por aí, é importante vocês saberem. Né? Outro exemplo aqui. A classe time 2 elevado a n, né, é o conjunto de todas as linguagens que podem ser decididas por uma máquina de Turing que execute 2 elevado a n transições. Ou melhor, 2 elevado a n vezes uma constante, transições. Onde n é o tamanho da string de entrada. E aí eu vou definir aqui também o conjunto space fdn. Mesma coisa, bem parecido. Tá? Então aqui é o conjunto space fdn, dada uma função f, o conjunto de toda linguagem que pode ser decidida por uma máquina de Turing com complexidade de espaço c vezes fdn. Tá? Ele é denotado time fdn.